Graças a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor. Semana retrasada, aliás, há 3 semanas atrás, nós começamos e eu falei algo muito interessante, já está até na internet, fora de serviço. Quem compartilhou dessa palavra, levante a mão só para me ver. Quem? Não, só isso aqui? Ninguém mais assistiu? Quem lembra? 3 semanas atrás, dá um sinal com a mão. Ok, semana retrasada, a última palavra, o corpo de Cristo, quem lembra? Tá. Então hoje eu quero falar sobre algo na mesma visão das semanas passadas, sobre o propósito de Deus e em especial hoje sobre o andar no caminho de Deus. Diga para alguém do seu lado: você tem que andar no caminho de Deus. Então, como que eu ando no caminho de Deus? Essa é a pergunta. Veja, andar no caminho de Deus, ou andar no propósito de Deus, é algo que muita gente pensa que já faz, porque vem à igreja, fala em línguas estranhas, é batizado. Mas eu te garanto que é bem possível que você esteja falando em línguas estranhas, você seja batizado nas águas e ainda assim, mesmo orando, jejuando e adorando, você não anda no caminho de Deus. Veja, é possível que você pregue a palavra de Deus e ainda assim não esteja andando no caminho de Deus. É possível que você pastoreie uma igreja e ainda assim não ande no caminho. Aliás, o que eu mais vejo são pessoas que pregam a palavra, mas que não andam no caminho de Deus. O que eu mais vejo são pessoas que pregam sobre fé, mas não têm fé, não é? Então, como que eu sei que eu estou andando no caminho de Deus? Porque andar no caminho de Deus, se você ainda não compreendeu isso, é a coisa mais importante para você fazer. Calor. Não existe lugar mais seguro no mundo do que no propósito de Deus, porque no propósito de Deus, Deus vai te guardar e vai te abençoar para que Ele abençoe e proteja o propósito dEle. E eu disse algo muito interessante, muita gente perguntando na internet depois de um trecho lá: mas Deus vai ungir o que? Vai ungir eu ou o propósito? É simples. Pense quanta gente que você não conhecia que perdeu a unção do dia para a noite. É só você lembrar de Saul. Um dia a unção acabou sobre a vida dele, porque ele saiu do propósito de Deus. Então, se você deseja continuar fluindo na unção de Deus, permaneça no propósito. Deus não unge pessoas, Deus unge. Então, se você permanece no propósito de Deus, Deus vai te ungir e Deus vai te proteger. Andar no caminho de Deus, ou seja, andar dentro do propósito de Deus, é o que vai garantir para a sua vida que o Romanos 8:28 vai se cumprir. E eu já disse isso, eu fico revoltado com tanto de pessoas na igreja que dizem uma coisa, mas de forma alguma vivem isso, porque elas não compreendem que existem promessas que são condicionais à sua posição. Veja, as pessoas, muita gente na igreja diz: o diabo está me atacando, o diabo está furioso comigo. Não, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados. Na verdade, eles só dizem essa parte, né? Eles não dizem o resto, que são chamados segundo o seu propósito. E aí é interessante você analisar o seguinte, que muitas dessas pessoas dizem isso há tanto tempo, que você começa a se perguntar: irmão, mas será que não tem nada de errado com você? Porque você diz que tudo vai cooperar para o teu bem, mas há anos que você está nessa situação e não muda de vida. Aí é que você se esqueceu de analisar se a pessoa está na parte B do verso, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eu garanto para você que você pode querer jejuar e orar o quanto você quiser,
tudo só vai cooperar para o seu bem no momento em que você estiver andando no caminho de Deus. Não é no momento em que você estiver orando e jejuando. Eu quero que você entenda muito bem isso aqui. É capaz que você esteja orando, jejuando, venha para a igreja, pastoreie, pregue e ainda assim não esteja no caminho de Deus. Porque estar no caminho de Deus é você estar no caminho dele, não é Deus estar no seu caminho. Bom, ok, não entendeu. A Bíblia diz que quando Zaqueu viu que Jesus se aproximava, ele entrou no caminho por onde ele passava. Ele não esperou Jesus ir até ele, ele entrou no caminho de Jesus. Nós somos uma geração que erramos com vocês. Estou dizendo nós, pregadores e pastores, nós erramos com vocês, porque em benefício do seu entusiasmo e do seu glória, a gente diz que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar, e tudo bem, Ele vai fazer isso, desde que você esteja no caminho dEle, e não Ele no seu caminho, porque Deus, irmão, Ele não é Papai Noel. Pergunta para alguém do seu lado: você sabia que Deus não é Papai Noel? Você sabia disso? Você sabia que Deus, Ele não vai te dar, independente de você clamar, jejuar? Veja, é porque em prol do benefício do seu glória, a gente fala, irmão, se você clamar, e se você gritar, e se você der 7 piruetas, e se você der 7 voltas, e no 7º dia der mais 7 voltas, e gritar, Deus vai te dar. A verdade é que não, você pode fazer isso o quanto quiser, nada disso vai operar em teu favor, se você não estiver no caminho de Deus. Então, estar no caminho de Deus, veja, eu tenho um problema com algumas pessoas que não entendem coisas simples, como por exemplo, quando eu digo carnalidade. Carnalidade vai muito mais do que pecado. Veja, tem muita gente que não compreende que a carnalidade é uma parte essencial, porque ela faz você tomar decisões próprias, quando você não precisa incomodar Deus por conta disso. Então, quando eu digo para você sobre andar no caminho de Deus, eu não estou falando de você vir na igreja com Bíblia debaixo do braço, porque é capaz que você seja ainda assim um endemoniado engravatado, e não esteja andando no caminho de Deus. Se nós vamos andar no caminho de Deus, quem deseja andar no caminho de Deus, diga glória a Deus. Então, se nós vamos andar no caminho de Deus, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, o deserto. Segundo, o jardim. Terceiro, a cruz. Anotou? Primeiro, o deserto. Segundo, o jardim. Terceiro, a cruz. Essas são as 3 fases principais do ministério de Jesus. Observe quem não anote nada na igreja. É um tolo, porque não entende que sabedoria você tem por 2 modos: aprendendo ou tendo um mentor. E como que você aprende se você não guarda? É bom você começar a observar do seu lado. Não fale de coisas espirituais com quem não anota a palavra. Ele veio para ser renovado, não para ser transformado. Domingo é dia de renovação. A gente prega, a gente faz você gritar. Culto de ensino é transformação. Então isso é importante. E eu não digo isso para ver você anotando. Eu digo isso para ver se você se liga que a tua miséria é causada pela sua própria autoria. Então, 3 fases, Eduardo. 3 fases, me ajude com crianças. Essas 3 fases na vida de Jesus são essenciais. Qual que é a primeira fase? Qual é a segunda fase? Qual é a terceira fase? Quem quer andar no caminho de Deus passa por esses 3 estágios: o deserto, o jardim e a cruz. Não tem como. É interessante porque antes de Jesus ir para o deserto, a Bíblia diz que primeiro ele foi batizado. Hoje muitos crentes, eles aceitam a Jesus, se convertem, mas não são batizados. E isso é complicado porque, primeiro que é uma ordenança divina. Segundo, que onde está o certificado para o mundo de que você nasceu de novo?
Porque por muito tempo a igreja foi ensinada de forma errada, que quando a Bíblia diz que quem não for batizado não será salvo, muitas pessoas pensavam que se tratava do batismo nas águas, mas na verdade muita gente entrava na água, um demônio seco, e saía da água um demônio molhado. Não, é simples. Eu não sei quem aqui presenciou essa fase na igreja. Houve uma época na igreja que todo mundo se preocupava em ver a quantidade de pessoas batizadas nas águas, não compreendendo que de nada adianta a sua exposição física se não houve uma transformação espiritual. O que nós fazemos nas águas nada mais é do que a simbologia do que nós vivemos no Espírito. Nós entramos e mergulhamos e levantamos, porque é um tipo da nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo, não é? É por isso que quando você é batizado, você tem que ser imergido por total. Você não pode, porque Jesus não teve meia morte, ele teve uma morte completa. Ou você enterra tudo, ou você entende isso? Não dá para a gente molhar a cabeça aqui, a cabeça, porque é a simbologia de que tudo em nós, o nosso velho eu, tudo foi morto, sepultado e ressuscitado, e hoje nós andamos em novidade de vida, não é? Então é isso que demonstra para o mundo que de fato nós nascemos de novo. Você pode fazer isso e ainda assim não ser salvo. Muita gente na igreja é batizado, mas não é salvo, porque ele fez algo no físico que não condiz com o que ele viveu no espírito. Ele não nasceu de novo, ele ainda não passou pelo processo da transformação. Ele de fato não aceitou a Jesus. Ele quis aceitar os benefícios de Cristo, mas ele não quis aceitar as renúncias para viver Cristo. Porque hoje o mundo é um mundo onde todo mundo quer os benefícios de Cristo, mas não quer a renúncia de Cristo. Hoje qualquer cantor, eu acho engraçado, você já percebeu que uma mentalidade americana veio para o Brasil? Que hoje que você tem de cantor, de cantora, com aquelas roupas que Deus é justo, a roupa é mais ainda, né? Eles cantam músicas de igreja hoje, vão na igreja hoje, amanhã estão em cima do trio elétrico pulando em Salvador, Bahia. E alguns de vocês ainda são bobões e acham que isso é bonito. Que vergonha, irmão. Não, mas é a situação. Eu quero saber, cadê a renúncia? Veja, é por isso que a questão da salvação é muito mais complexo do que a gente pensa. Porque se você pensa que uma vez que você é salvo, e você, de fato salvação é um dom sem arrependimento, você não perde ela, qualquer dia eu vou explicar isso com muita clareza. Calvino não está certo, nem Armínio. Os dois estão certos e errados em 2 pontos, não é? Mas eu não vou dizer isso aqui para depois ninguém dizer que eu sou calvinista, e para depois ninguém dizer que eu sou arminiano. Eu não sou nenhum dos dois, eu sou a Bíblia, não é? Mas é por isso que você não pode, é por isso que eu tenho dificuldade de crer que alguém nasceu de novo e continua pecando porque gosta. Pecar é normal, você continuar pecando até o dia em que você ser arrebatado, você ser levado daqui, porque enquanto você não for tirado da presença do pecado desse mundo, é natural o nosso pecar, inconscientemente ou conscientemente. Agora, no instante em que você continua fazendo isso por prazer, eu me pergunto, será que você nasceu de novo? Porque quando você nasce de novo, você quer viver uma vida santa, porque você sabe do que você recebeu, que não era merecedor. Quando você nasce de novo, você sabe que você não merecia isso. Então você vai viver uma vida de santidade porque você ama. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa: pessoas que não amam a ideia de uma vida santa e não se esforçam para viver uma vida santa, eu duvido do seu novo nascimento. Em outras palavras, eu duvido que você teve salvação. Não é que você não vive, é que você não tenta. Porque se você tivesse que viver para poder ser salvo, então já não era salvação, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, de graça. Então eu quero que você compreenda isso. É bem possível muita gente estar batizada na igreja, nas águas, e ainda assim não ter salvação. E eu queria que você entendesse que é possível que você já ouviu alguém pregar sobre salvação e ele em si não teve. Eu só quero que você lembre disso comigo. Nem todo mundo que você achar que vai estar no céu, vai estar.
É possível que a tua esposa não esteja lá, teu marido não esteja lá, teu pastor não esteja lá. É possível que alguém do teu lado não esteja lá. Por isso que eu não digo, fulano foi salvo. Só Deus pode saber se foi salvo. Eu creio que eu sou. Eu creio, eu posso falar de mim. Agora eu não posso falar da minha esposa, eu não posso falar dos meus filhos, eu não posso falar do meu pai, não posso falar da minha mãe, eu não posso falar de você. Então, antes de você querer falar da vida espiritual dos outros, primeiro tenha consciência da sua própria vida espiritual. Ok? Então, a primeira coisa, o deserto. Diga comigo, deserto. A primeira coisa que aconteceu após Jesus ser batizado, a Bíblia diz que imediatamente Jesus foi levado pelo Espírito das águas do Jordão para o deserto. Imagine a cena comigo. Tente imaginar, porque eu quero que você imagine a cena para você entender a realidade do que nós vivemos. Depois do período interbíblico, 400 anos em que não se ouviu a voz de Deus, depois de profetas não falarem mais a palavra procedente da boca de Deus, depois de 4 séculos onde o céu não se abriu, finalmente, o céu se abre, e aí nós vemos na mesma cena, no mesmo lugar, na mesma hora, algo único. Nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho encarnado, o Filho em corpo físico, o Espírito descendo como uma pomba, e os céus abertos e o Pai falando: eis aí o meu Filho amado em quem me comprazo. Nesse mesmo instante, João Batista batiza Jesus, e Jesus diz: João, deixa isso por agora e vamos fazer o que tem que ser feito. Deixa isso agora de lado, me batize. Veja comigo a cena. Jesus está molhado. Eu disse, Jesus está molhado, pingando água, seus cabelos longos pingando água, sua barba pingando água, suas vestes molhadas, grudadas no corpo. E no instante em que ele se levanta das águas, a Bíblia diz que imediatamente, leia, o Espírito não esperou alguém dar uma toalha para ele se secar. Alguém já está entendendo? O Espírito não esperou alguém ajudar ele a secar o cabelo e trocar de roupa. A Bíblia diz imediatamente, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Não foi levado pelo diabo para o deserto, ele foi levado pelo Espírito. Mas a grande questão é, ele acabou de receber a unção, ele acabou de ser ungido. Eu pensava que no instante em que ele fosse ungido, ele sairia dali e ele iria para algum leprosário, ele iria para alguma casa de um morto. Eu pensei que ele sairia dali e talvez iria para a mulher de fluxo de sangue. Mas não, ele não foi curar ninguém, não foi salvar ninguém, ele não foi pregar nem a palavra. No instante em que ele foi ungido, ele foi levado para o deserto para ser testado. Então a questão é, não se você foi ungido, mas se você compreende que você nunca vai poder receber a unção e executar a unção sem antes viver um momento em que você vai estar pingando unção, mas no deserto, não tendo ninguém para pregar, não tendo ninguém com quem falar, e você vai estar cheio da unção, e o Espírito de Deus vai estar sobre você, e você tem poder para pregar a palavra, mas você não pode pregar para ninguém. E você acabou de ser ungido, e você está pingando unção, e você não pode abrir o teu emprego. Você acabou de receber a promessa, mas você ainda não pode abrir a tua empresa. Você acabou de receber a promessa, mas você ainda não pode casar. Você está pingando azeite, você não pode. Por quê? Porque você ainda não provou para Deus que você tem domínio próprio para não abusar da unção, e sim usar da unção. Escreva isso aí. O deserto é o lugar onde você prova se você vai usar ou abusar da unção. Porque se você for usar a unção para você mesmo, você vai abusar. Porque Deus nunca te deu a unção por conta de você, Ele te deu a unção por conta dos outros. Deserto é o lugar onde Jesus tem que provar para o Pai
que ele é maduro e responsável o suficiente para não usar a coisa certa da forma errada. Eu não vou usar a unção que o Senhor me deu para transformar pedra em pão. Eu vou usar a unção que o Senhor me deu para mandar remover a pedra e dizer: Lázaro, vem para fora. Em outras palavras, eu não vou usar o que o Senhor me deu para resolver o meu problema. O meu problema o Senhor vai dar um jeito. Por isso que tem gente que não tem unção, porque você quer usar a tua unção para você mesmo, sendo que o que vai resolver o teu problema não é a tua unção, talvez é a unção de alguém. Então eu quero que você entenda isso. O Espírito levou para o deserto. Diga: o Espírito levou para o deserto. Por que o Espírito levou para o deserto? Para que Jesus passasse por uma experiência transformadora. E eu digo transformadora, ele quanto homem, 100% homem, 100% Deus. Ele não podia executar o propósito de Deus sem antes ele passar por uma metamorfose, sem antes ele passar por uma transformação. E essa transformação exigiu que ele ficasse 40 dias em jejum. E alguém pensa o seguinte, que a tentação, porque a Bíblia diz, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, mas a tentação não foi o jejum, pelo contrário, o jejum foi a preparação para a tentação. A tentação também não foi Jesus comer, porque uma vez que ele acabou, a Bíblia diz bem claro, que logo quando acabou o ciclo, logo quando se concluiu, logo quando chegou ao fim, 40 dias, ele teve fome. Ou seja, a fome era legítima, se ele quisesse comer, ele poderia comer. A tentação não era se ele iria comer, a tentação era o que ele era capaz de fazer para comer. Eu quero que você entenda isso. A necessidade dele era legítima, ele podia comer. Se tivesse um McDonald's lá e ele quisesse comprar, ele poderia. A questão era quais meios que ele seria capaz de usar para poder satisfazer a necessidade dele. Você vai usar o que Deus te deu para satisfazer uma vontade que não foi enviada para ser resolvida com a unção, ou você vai esperar sair daí e Deus prover pão? Veja, a questão não é se você tem fome ou não. Fome é uma necessidade natural. A questão é o que você é capaz de fazer para saciar sua fome. Eu vou falar uma coisa que alguém talvez vai se assustar, mas eu tenho que falar. A questão não é ou não se você quer sexo, porque sexo é uma necessidade natural do teu corpo. A questão é o que você é capaz de fazer para ter isso. A questão não é se você quer dinheiro. Dinheiro é uma necessidade natural. A questão é o que você é capaz de fazer. Então, o teste que Jesus tem que passar no deserto é: eu vou provar que eu sou capaz de sobreviver à minha necessidade e não abusar do poder que o Senhor me deu, usando o poder que o Senhor me deu para resolver uma situação pessoal. O poder que o Senhor me deu, eu vou usar para resolver aquilo que o Senhor mandou eu resolver. Eu vou edificar o que o Senhor mandou eu edificar. Eu vou ressuscitar quem eu vou usar o meu poder, a minha unção. O que eu acabei de receber lá no Jordão, eu vou usar para o Senhor. E eu vou nesse deserto por 40 dias obter domínio próprio, que é fruto do Espírito, para poder provar para o Senhor que o Senhor pode confiar em mim poder, que eu não vou usar o poder para resolver problemas meus. Eu não vou abusar do poder. Eu não vou abusar do poder. A tentação era essa. O diabo diz: transforma essa pedra em pão. Em outras palavras, só uma vezinha. Só uma vezinha. Vamos resolver o teu problema. Só uma vezinha. Transforma aí. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Você é o pastor. Pega o dinheiro. Ninguém está vendo. Você não ouviu. Você é o gerente. É uma vezinha. Você tem poder para isso. Deus não vai te deixar executar o propósito dele se Deus não provar que você é responsável para não abusar da unção. Escreva isso aí.
domínio próprio, faça um sinal de resultado, teste. E aí você escreve embaixo, unção, o sinal de resultado. O que significa unção? Unção significaria poder. 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 O que domínio próprio significaria? Teste. Ok? O que unção significaria? Poder. Olhe para mim, entenda isso aqui. Nós sabemos, domínio próprio é fruto do Espírito, amém? Amém? Em outras palavras, se é fruto, então primeiro a semente tem que germinar. Não vem o fruto primeiro, primeiro vem a semente, a árvore, depois vem o fruto, amém? Se domínio próprio é fruto do Espírito, então para você ter domínio próprio, primeiro você tem que ser ungido pelo Espírito. Você tem que receber o que do Espírito? Poder. Depois que você receber poder, aí então você vai começar a desenvolver domínio próprio. Porque senão, se ele te der primeiro domínio para te dar poder, fica em questão esse ponto. Como que você vai provar se você não tem nada para poder oferecer risco? Você entendeu isso? Como que você prova se você é de confiança, que você merece isso, se você primeiro não recebeu nada? Primeiro, Deus deu para ele poder, vou lhe dar o poder. Aí por 40 dias ele vai agora desenvolver domínio próprio. Agora eu vou mostrar para o Senhor, que o que o Senhor me deu, eu não vou abusar disso. Eu não vou usar a coisa certa no lugar errado. Eu não vou usar a minha unção para ferir alguém. Eu não vou usar a minha unção para exibir o meu intelecto. Eu não vou mostrar a minha unção para mostrar que eu sou o melhor pregador. Eu não vou usar a minha unção, meu dinheiro, para provar que eu sou ninguém. Eu não vou usar a minha unção para provar que eu sou melhor que alguém. O que o Senhor me deu, eu não vou abusar. Pelo contrário, eu vou usar. Veja, Deus não pode usar uma pessoa que Deus não provou o caráter dessa pessoa. E Deus não pode provar o caráter de quem não recebeu poder. Então primeiro Deus vai te dar poder para depois provar o teu caráter. Primeiro Ele deu a unção. Depois que deu a unção Ele disse, vai para o deserto. Agora eu vou provar se você tem caráter. Eu estou falando de você, se você tem caráter para não abusar do que eu te dei. Eu quero ver se a unção que eu confiei, se o poder que eu confiei em você, você não vai ferir ninguém. Como que você pode ser testado se você não tem poder para ser testado? Veja, eu só quero que você entenda isso. Como é que Deus pode testar você se você não tem nada para oferecer risco? Quando você não tem dinheiro, você não tem poder, nada, Deus não tem que te testar. Veja, Jó só pôde ser tentado porque Jó tinha e perdeu. Se ele nunca tivesse tido, como que ele poderia ter sido testado? Você não pode ser testado se você não tem. Você só pode ser testado se você tiver. Então por 40 dias Jesus ali no deserto, ele está desenvolvendo o domínio próprio sobre a sua carne. Porque é isso que o jejum faz. O jejum te traz a dor para que você domine a sua carne, para que você não fale o que você quer falar na hora que você quiser falar, para que você não faça o que você quer fazer. A gente pensa, muita gente foi ensinada da questão de que o jejum vai abrir algo do céu sobre a tua vida, mas não, na verdade o jejum vai fechar algo de você, para que algo no céu possa se abrir para você. O jejum vai fechar a tua carne. O jejum vai te ensinar a calar a boca e não falar o que você queria falar, a sentar e sossegar o facho e não ir fazer o que você queria fazer. Então, entenda isso, Deus não vai usar você se primeiro Ele não testar o seu caráter, amém? Mas como que Ele pode testar o seu caráter se Ele não te der poder antes? Então primeiro vem o poder, depois o domínio próprio. Por que eu digo isso? Porque o fato de você ter poder não significa que você foi aprovado. Você é aprovado quando você mostra que você tem domínio. Quando você demonstra que tem domínio, o poder permanece.
Eu perdi alguém aqui. Só porque você foi ungido por Deus não significa que você foi aprovado por Deus. Saul foi ungido, não foi aprovado porque não teve domínio próprio. Davi foi ungido e a unção permaneceu, porque mesmo quando ele errava, ele tinha domínio próprio para poder voltar e se arrepender e se consertar com Deus. O fato da unção vir não significa que você foi aprovado, porque ele só pode te aprovar se primeiro ele te der, e depois que ele te der, ele te testar, para depois que ele te testar, ele falar: a unção vai continuar. Então não ache que você é alguém importante só porque você tem unção. Enquanto você não provar que você tem domínio próprio, Deus não vai garantir que a unção vai ficar. Então a questão não é o que você recebeu, é o que vai permanecer, porque a unção permanece para quem tem domínio próprio. A unção permanece na vida de quem fala: Deus me deu poder, mas eu não vou ferir alguém. Veja, alguns de vocês não entendem isso, porque alguns de vocês não têm dinheiro para poder achar que tem poder. Mas nem apenas o fato de dinheiro ser poder não significa que só ter um dinheiro você tem poder. Alguns de vocês aqui, você tem contato de pessoas, você tem influência. Se você quisesse acabar com a imagem de alguém, com a moral de alguém, e espalhasse um comentário de que alguém adulterou, de que alguém roubou, você conseguiria destruir a vida de alguém. Então você tem poder. Você tem poder. E só porque você tem esse poder não significa que você é bom. Deus te deu para primeiro testar você. Se depois que ele testar você, ele vê que você sobreviveu, ele vai falar: agora você está bom. Agora pode ir para Canaã e multiplicar, e transformar água em vinho. Agora pode ir e fazer resultado. Então, não ache que se você tem unção, você é uma pessoa aprovada por Deus. A aprovação de Deus não é para quem tem a unção, é para quem permanece com a unção. Porque dar unção é para fazer teste, permanecer é para quem é aprovado no teste. Jesus recebe a unção no Jordão, mas ele só foi capaz de provar para o Pai que a unção poderia permanecer nele, quando ele disse: pode me mandar 40 dias de fome e pode me colocar pedra na frente, que eu não vou abusar do meu poder. O que eu tenho eu vou usar para a tua obra. Eu não vou criar esquema, eu não vou pular a cerca, eu não vou criar atalho, eu não vou criar caminho. O que o Senhor me deu é para o Senhor. Eu vou usar a minha unção, eu não vou abusar dela. Eu vou dizer de novo, porque alguém ainda não entendeu isso. Não me diga que você tem unção só porque você prega bem e só porque você tem dinheiro. Deus te deu para te testar. Quando você for aprovado e a unção permanecer, aí eu posso dizer: você é um homem de Deus. Sabe por quê? Porque você lembra que Sansão pegou a queixada de jumenta e matou 1000? Você lembra disso, amém? Leia o texto. Quando ele terminou de matar 1000, sabe o que ele fez? Jogou a queixada fora. Por quê? Porque ela já não tem mais unção. Foi por um momento. Foi por um momento. Eu usei ela para esse momento. Se fosse eu ou você, sabe o que a gente faria? A gente pegaria aquela queixada e faria um protótipo dela. E a gente venderia, a gente mandaria para uma fábrica, para uma impressora 3D, e a gente falaria: essa arma mata 1000 homens. Essa arma, olha, pode comprar, que ela mata 1000 filisteus. Mas por que Sansão não fez isso? Porque Sansão sabia que a unção veio ali por um tempo. Quando acabou, pode jogar fora. Da mesma forma, tem gente na igreja que a unção vem sobre a tua vida por um tempo, e depois de um tempo, Deus já não pode mais te usar, porque você não é um homem de Deus, você é uma queixada de jumenta. Você é algo morto, que já se decompôs. Então eu vou lhe dizer de novo: não me diga, querido, que você é ungido por Deus porque você faz e acontece. Não. Você é um homem de Deus não porque a unção veio sobre você. Você é um homem de Deus quando a unção permanece em você. E aí eu pergunto: será que a unção de quem está do teu lado
Está continuando ou já está acabando? Me ajuda a pregar, que eu estou sentindo que eu estou pregando aqui. Pergunta para alguém: acabou ou está quase acabando? Ou está permanecendo? Ok. O teste não vem antes, o teste vem depois que você recebe poder. Ou seja, se você recebeu o poder, não quer dizer que você está aprovado. Quem entendeu isso, diga amém. Por isso que Jesus não pôde ser testado com 12 anos de idade. Por que poder que ele tinha com 12 anos? Que unção que ele recebeu com 12 anos? Ele só foi testado pelo diabo na vontade de Deus quando ele foi ungido. Por que eu falo isso? Irmão, não tome uma unção que você ainda não mereceu receber ela. Há uma unção que você ainda não mereceu receber ela. Você recebeu para Deus te provar. Há uma unção que você ainda não passou por momentos de aperto para você provar que você é de confiança. Há uma unção que Deus... Porque veja, em 2 momentos eu vejo Jesus recebendo uma multiplicação anormal de unção. A primeira vez que, para mim, eu vejo ele receber a unção, a gente sabe, é quando ele é batizado. A segunda vez para mim que ele recebe uma multiplicação de unção, mais ainda, é quando ele está no jardim, que eu vou chegar daqui a pouco, e a Bíblia diz que um anjo o fortalecia, porque naquele instante é preciso uma unção no lugar da prensa, para poder levantar, andar, e daqui a algumas horas ser crucificado. Essa unção, ele pagou um preço, essa unção, agora, a primeira, o Pai deu, para que nós entendêssemos que, agora eu vou dar algo para testar se você pode receber algo maior lá na frente. Quem entende isso, diga amém. 1 João 2. Abrem. No instante em que Jesus vai para o deserto, veja, no instante em que Jesus vai, e ele passa ali 40 dias dominando a sua carne, nunca esqueça disso. Ele não precisava ter passado por aquilo porque ele era Deus, mas ele precisava passar por aquilo porque ele era 100% homem e 100% Deus. E o fato dele passar por aquilo mostra que eu e você vamos passar por isso. Ou seja, quando você receber a tua unção, você não vai sair por aí já pregando, você não vai sair por aí já comprando. Não, Deus me ungiu para ser empresário, Deus me deu uma unção para poder prosperar. Calma. Primeiro vamos passar no teste, para ver se você vai usar a coisa certa da forma errada. Você entende isso? Eu vou lhe falar uma coisa. É por isso que tem gente que Deus prometeu um grande ministério no serviço do evangelismo. Você vai ser um grande ganhador de almas, mas por enquanto ele ainda não é. Porque nesse momento, a unção que ele tem, ele não está edificando, ele está se exibindo. É muita produção para pouca edificação. Veja, eu não tenho nada contra, e pelo contrário, parte de mim. Você tem que se investir extremamente bem, você tem que ter todo o conhecimento, tudo possível. Só que se eu estou vendo mais encenação sua do que edificação sua, você já entendeu, né, irmão? É um carro financiado por 48 meses para você poder chegar na igreja que você foi convidado para pregar e mostrar o carro do pastor pregador próspero, mas você sequer tem casa própria. É muito sapato ali babá, muito terno brilhante para poder ter pouca unção que brilha. Eu não tenho nada contra, eu uso roupa cara, eu uso roupa boa e Deus tem abençoado por isso, mas eu te garanto, eu tenho edificado. Isso aqui eu não uso para exibição, isso aqui eu uso para vontade própria mesmo. Agora, o que eu vejo de gente que Deus dá e ele não edifica, ele se exibe. É só você ver uma pancada de cantor que tem na igreja, que canta que é uma maravilha, canta. Ele já gravou 10, 20 CDs.
Ele nunca vendeu CD. E está tudo estocado, guardado. Por quê? Porque ele não canta, irmão. Ele não adora, ele faz show. Eu perdi alguém, Jesus. Eu falei que eles não iam entender isso aqui. O Senhor não me ouviu, mas tudo bem. Então eu quero saber, cadê a edificação? Irmão, me prova que você está usando a unção e não que você não está abusando dela. Oh Jesus, eu falei que eles não iam entender, mas tudo bem. 1 João 2,15. Lê para mim alguém aí. Ô Josivaldo, lê para mim aí bem alto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ouça isso. Jesus no deserto, ele foi testado nessas três coisas. Primeiro, obrigado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Guarde isso para você nunca esquecer isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, vamos repetir? 1, 2, 3. A concupiscência. Mais uma vez, 1, 2, 3. E a soberba da vida. Lembra que eu disse para você semana retrasada, e eu te falei sobre que grande parte das coisas que acontecem no Novo Testamento, tudo é uma sombra de algo que houve no Velho Testamento, diga amém. Ou seja, algo que é iluminado lá na frente, mas a sombra bate para trás, né? Uma sombra é o seguinte: a luz está aqui, eu estou aqui, o objeto está aqui, a luz está na frente, o objeto no meio e a sombra vai para trás. É exatamente isso. A luz lá na frente, Deus já consumou, Deus já terminou a sua obra. Aí você vê no Novo Testamento os objetos, Jesus, a obra da cruz, etc. E aí o que a luz ilumina, a sombra bate para trás. E aí você vê o que a gente chama de sombras, não é? Ou então em Gênesis, que é a lei da primeira menção, uma coisa que você vê ali, lá na frente vai ser o padrão pelo qual Deus vai usar para redimir o mundo. Por exemplo, você vê lá em Gênesis, a primeira menção, os primeiros gêmeos que você vê em Gênesis, todos eles têm conflitos: Esaú e Jacó, Pérez e Zerá, Caim e Abel, né? E aí lá na frente você vai ver que isso era uma sombra de algo que lá na frente Paulo vai dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Ou seja, eu tenho uma briga entre gêmeos aqui. Eu tenho um lado de mim que quer me puxar para cá, eu tenho um lado Esaú, um lado Jacó. Amém? Entendeu? Primeira menção, ok? Então, o que é isso aqui? O que Jesus sofre no deserto, a tentação da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, Eva lá atrás tinha passado. Vamos lá, Gênesis 3, verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, diga, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, o que é isso? E a árvore desejável para dar entendimento, o que é isso aqui? Ela viu que o fruto era bom, gostoso, minha carne quer. Ela viu que era bonito, meus olhos querem. E ela desejou ter o entendimento do Altíssimo. Eu quero ter entendimento. Soberba da vida, orgulho, arrogância, vaidade. Por que eu digo isso? Porque a gente já sabia, que a gente já cantava aquela música: pecado, pecadinho, pecadão não existe. Mas você tem que lembrar o seguinte: que ainda que não exista pecado maior, pecado menor, existem 3 categorias de pecado, e são só elas que existem: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por que a Bíblia diz: ele foi testado em tudo sem nenhum pecado? Uma vez uma pessoa estava comigo e ela disse assim: não, eu não creio, porque, peraí, como é que Jesus então foi testado? E como é que Jesus então foi testado para adulterar? Para adulterar, irmão, primeiro que não tinha como ele ser provado para adulterar, porque nem casado ele era. Não quer dizer que ele foi provado para fornicar, mas quer dizer o quê?
que a mesma categoria onde cai fornicação, ele foi provado. O quê? Concupiscência da carne ou concupiscência dos olhos, ou ambas ao mesmo tempo. Você entende isso aqui? Diga amém. Por que isso é importante para você entender? Porque Deus não vai lidar com o detalhe do pecado, Deus vai lidar com a categoria do pecado. Deus quer saber qual foi o teu tipo de pecado. Foi homossexualismo, foi lesbianismo, foi drogas, foi assassinato. Não. Eu quero saber onde você caiu, na concupiscência da carne, dos olhos ou a soberba da vida. A gente acha o seguinte, que ai meu Deus, pastor, o senhor não tem noção, ele caiu com a mulher, pastor, ele adulterou, ele caiu na concupiscência da carne. Engraçado, por que você está falando isso? Você não teve o mesmo detalhe do pecado que ele, seu imbecil, mas você mentiu para mim e caiu na mesma categoria que ele. Você e ele são farinha do mesmo saco, seu bobão. Então quem que é você para achar que o teu pecado é menor do que o outro e o pecado do outro é pior que o teu? Deus vai pegar os pecados e vai colocar nessas três categorias: ou é a concupiscência da carne, ou é a concupiscência dos olhos, ou é a soberba da vida. Você fica falando de quem roubou. Ai, ele roubou, nossa, ele roubou dinheiro, ele roubou milhões, eu não acredito que esse homem roubou tantos milhões assim. Mas você, quando olhou o carro novo do irmão, invejou, e a concupiscência dos olhos que fez o outro roubar foi aquilo que fez você olhar e invejar o carro novo que ele parou na igreja. Então Deus não está olhando para quem roubou ou para quem invejou, Deus está olhando qual foi a categoria do pecado. Em outras palavras, irmão, você é farinha do mesmo saco que alguém do teu lado que você tem denegrido a imagem dele. Você não é melhor do que ninguém, bobão, seu santarrão. Mas eu não fiz isso, eu nunca fiz isso. Peraí. Jesus não poderia ser tentado com drogas porque não tinha drogas nessa época. Mas a categoria que o drogado tem que lidar, que é a concupiscência da carne, satisfazer sua carne, Jesus teve que lidar. Transforma a pedra em pão, satisfaz a sua carne. Então o diabo ele só vai testar nessas três categorias, porque todos os pecados do mundo, lesbianismo, homossexualismo, inveja, rebelião, ganância, vaidade, tudo isso se resume em três pecados: ou é a concupiscência da carne, ou é a concupiscência dos olhos, ou é o que para mim é o pior de todos, a soberba da vida. Então não fale do pecado dos outros, sendo que o teu pecado só foi diferente nos detalhes, mas a categoria é igual a do outro. O outro caiu com uma mulher e com um homem na cama, e você que caiu no rolo da rebelião. Eu perdi o glória de alguém aqui, Jesus, porque alguém foi ensinado a ficar julgando o pecado dos outros, sendo que Deus não julga o detalhe do pecado, Deus julga a categoria. Por isso que a igreja não cresce mais, porque a igreja tem um bando de gente que fica falando o detalhe do pecado do outro. Ele estuprou e matou. Engraçado, ele que estuprou e matou e caiu na concupiscência dos olhos da carne, está na mesma categoria que você, que mentiu para o pastor, que mentiu para a tua mulher, que roubou 10 reais do teu pai quando você era pequeno. Eu perdi alguém aqui, Jesus, eu perdi alguém aqui agora. Por isso que a igreja não cresce mais, porque é uma cambada de gente, é um grupo que você tem na igreja que quer ficar falando o detalhe do pecado do outro, 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 detalhe do pecado. Ô irmão, peraí, se Deus fosse lidar com detalhe, Deus nunca poderia ter usado Paulo, um homem que levou muita gente à morte, um homem que sacrificou muitas vidas. Aí você, quando vê alguém cair em pecado, quando alguém cai na cama com uma outra pessoa, alguém roubou, você quer falar de alguém, sendo que na verdade você serve um Deus que é chamado filho de Davi. Ele é reconhecido como filho de um homem que caiu com uma mulher, que matou um homem dessa mulher para cair com ela, porque a graça de Deus ela vem sobre onde existe a maior abundância de pecado para superabundar a graça. A igreja nunca vai lotar e crescer como deveria enquanto tiver essa cambada de gente dentro da igreja. Cambada porque você não tem noção da graça que Deus te deu. Você não merecia ela, seu orgulhoso, seu arrogante. Você não merecia. Quem é você para ficar falando de que alguém que roubou, alguém que mentiu? Rapaz, você está na mesma categoria que eles, você é farinha do mesmo saco. Você é farinha do mesmo saco, cara.
Ô irmão, só para a gente ficar mais acostumado com isso, olha para alguém e diga assim: meu irmão, minha fraqueza pode ser diferente da sua. Toca dele e diga assim: mas a gente é farinha do mesmo saco. Em algum lugar o nosso pecado caiu na mesma categoria. E isso não é para você ficar alegre não, isso é só para você parar de apontar o detalhe do pecado dos outros. Aliás, vamos para Lucas 4, versos 1 ao 11. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda agora um outro ponto aqui. Eva foi tentada nessas 3 categorias. Jesus, aliás, é até interessante você parar para ver que foi Eva quem foi tentada nessas 3 categorias, porque Eva, quanto mulher de Adão caindo, lá na frente vai ter o segundo Adão vencendo para poder resgatar a mulher que caiu lá atrás, a noiva, para poder resgatar lá na frente o que a noiva fez de errado lá atrás. Então, ok, isso aqui é muita coisa para alguém. Eu quero que você entenda a ordem. Primeiro é a concupiscência da carne, depois a concupiscência dos olhos, depois a soberba da vida. Vamos lá, Lucas 4, quem achou diga amém. Veja que Eva caiu nessa sequência e Jesus foi tentado nessa mesma sequência. Primeiro a concupiscência da, depois a concupiscência dos, e por último a soberba da. Vamos lá, Lucas 4, 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu nada, não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. A fome era legítima. A tentação não era para ele comer, ele podia comer, era como ele iria satisfazer a necessidade dele. Verso 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Transforma em pão. O que é isso aqui? Isso aqui é a concupiscência da carne, porque a carne está com fome. A carne está com fome. Satisfaz a tua fome aí. Vamos lá, verso 4. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Verso 5. E o diabo, levando a um alto monte, onde você vê coisas melhores do que de baixo, você enxerga melhor, você visualiza melhor, você tem uma visão, um alcance maior. Verso 5, o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Isso aqui é o que? A concupiscência dos? Enxerga tudo isso aí. Tudo. Por que eu quero que você entenda a ordem? Para você entender o que vem por terceiro. Olha isso aí, tudo isso aí, você está vendo, será teu. Lá atrás, Eva, ela viu que era bom, ela viu, é a mesma ordem. Verso 8. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Verso 9. E levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Em outras palavras, mostra quem você é. Soberba da vida. Você não precisa ir para a cruz para mostrar que é o Filho do homem. Se você se jogar daqui, você vai adiantar o processo da cruz, porque é na cruz. Por isso que Pedro é um grande homem. Não porque Pedro foi o pregador do dia da inauguração da igreja, mas porque Pedro foi a única pessoa quem teve a revelação de quem ele era antes da cruz. Ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ou seja, o Senhor é ungido. Mas é na cruz que ele prova que ele é ungido. Até então pensavam que ele era um dos profetas. Na cruz que ele fala: eu sou ungido, eu sou enviado. Pedro teve a revelação antes da cruz. Aí agora que o diabo está falando: nossa, você não precisa ir para a cruz. Não. Para você provar que você é o enviado, mostra quem você é, rapaz. Lança-te daqui. A soberba da vida. Eu vou lhe dizer uma coisa:
De todos esses, o que Deus mais odeia é a soberba da vida. Porque a soberba da vida, ou o orgulho, quando uma pessoa chega na soberba da vida, ela não está nem aí se ela cair na concupiscência da carne ou dos olhos. Ela pensa o seguinte: ninguém vai mexer comigo porque eu sou grande, eu sou o cara, então eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou fazer, e ninguém vai falar, porque quem é alguém para poder pôr o dedo e falar do que eu fiz? É só você lembrar de Saul. Veja, é isso que eu quero que você entenda. O pecado, a categoria que Deus mais odeia é a soberba da vida. Porque ela tem poder de fazer você cair nas outras duas de uma vez só. E quando Deus quiser te corrigir, você não vai ouvir Ele, porque você é soberbo. Por isso que Deus odeia o orgulho mais do que qualquer outra coisa. Porque quando você cai em adultério, se você não é orgulhoso, mas é manso de coração, você aceita a correção e Ele te levanta. Por isso que toda vez que Davi caía, ele se levantava e era restaurado. Porque Davi era um homem manso de coração. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus tem um coração humilde, porque Ele se despiu da sua glória e desceu. Ele não subiu, Ele desceu para pegar você que estava embaixo, para fazer você de baixo subir. Então Deus, que tem um coração humilde a ponto de se humilhar, descendo para pegar alguém que estava embaixo no lamaçal para fazer subir, é o mesmo Deus que diz: Davi é um homem segundo o meu coração. Mas ele pecou, ele caiu na concupiscência da carne dos olhos, mas ele não tem a soberba da vida. Quando eu chamei a atenção dele, ele pegou e se prostrou e ajoelhou e começou a chorar. Agora Saul não. Quando eu chamei a atenção de Saul, Samuel foi lá, chamou a atenção, Saul chorou, mas depois ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele não se arrependeu, ele chorou. Ele só chorou. A soberba da vida impede a pessoa de ser corrigida por Deus. Deus não odeia nada mais do que a soberba da vida. Ele odeia mais do que tudo o olhar altivo. A Bíblia diz o olhar altivo. Vamos lá, cadê aqui? Anote, depois você lê. Provérbios 6:16, verso 17. Provérbios 6, verso 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Primeiro, olhos altivos, ou seja, olhos arrogantes. Deus odeia isso mais do que tudo. Porque quando você tem um olhar arrogante, você está dizendo o seguinte: o senhor pode fazer o que o senhor quiser, eu não vou te ouvir. Irmão, vou lhe falar uma coisa: quem cai na soberba da vida não aceita a correção de Deus. Não aceita. Por isso que é que Deus mais odeia, porque no fim de tudo Ele vai tentar te restaurar e você não vai conseguir ser restaurado, porque você é muito orgulhoso para ouvir a voz dEle e receber a repreensão dEle. A coisa que você mais tem que se preocupar, você não quer cair em nenhuma dessas 3, você não quer cair em nenhuma, mas você é humano, eventualmente você vai cair numa ou outra. Não caia na soberba da vida, porque se você cair, quando Deus quiser te corrigir para te restaurar, você não vai ouvir Ele. Olha para alguém e diga: não caia na soberba da vida, irmão. É a pior das 3 coisas, é a pior das 3 coisas. Veja, há uma coisa chamada o princípio da terceira dimensão. Porque o que é o princípio da terceira dimensão? Nada chega na sua plenitude se não é alcançado a terceira dimensão. Por exemplo, você tem átrio, santo lugar, santo dos santos. Se o sumo sacerdote não termina o serviço no santo dos santos, na terceira dimensão, em vão foi o que ele fez no átrio e no santo lugar. Em vão foi o sacrifício, em vão foi o incenso, tudo isso foi em vão, porque ele tem que chegar no terceiro, lá no santo dos santos. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O seu espírito é salvo, sua alma está sendo salva, seu corpo será salvo. Você pode ter um corpo cheio de saúde, uma alma boa, uma mente em paz, equilíbrio próprio. Se você não tem a salvação no espírito, então se você não alcançou a terceira dimensão, porque a terceira dimensão arrasta tudo. A terceira dimensão arrasta tudo. Uma vez que você chega lá, a terceira dimensão vai mandar na segunda e na primeira. Aquilo que o espírito é cheio, ele vai encher a alma e ele vai encher o corpo. Então, quando você entende que a soberba da vida, a terceira dimensão, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, quando você cai na soberba da vida, a soberba da vida arrasta você pelas outras duas, a ponto de você nunca mais se levantar. A soberba da vida vai fazer você cair em roubo, em inveja, em mentira, em ganância, e você nunca vai se levantar e nunca vai se livrar disso. Por quê? Porque ela te arrastou.
Vamos lá. Provérbios 16, verso 18. Antes da ruína vem a soberba. Antes da ruína. Não é antes do ataque, é antes da ruína, antes da queda, antes de tudo cair, vem o que? Vem a soberba, o orgulho. E o espírito orgulhoso precede a queda. Toda a sua vida vai cair quando você cair na terceira dimensão, que é a soberba da vida. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada. Não por conta do lar bom que eu nasci. Não, tudo isso também. Eu vou te dizer por que eu me considero talvez a pessoa mais rica do meio da igreja. Porque eu cresci no meio de gente tão orgulhosa, tão soberba. Eu vi tanta gente ser enterrado e não viver a promessa de Deus, que isso para mim foi um privilégio. Deus me mostrando de antemão aquilo que eu nunca poderia fazer. Nunca caia na soberba da vida. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Deus me deu sabedoria desde muito cedo. O tanto de gente que eu vi perder tudo, perder saúde, família, por conta do orgulho. Porque quando ele cometeu o pecado, e todo mundo comete, ele não aceitou a repreensão de Deus, porque ele estava na soberba da vida. Porque que Sansão, quando foi morrer, recebeu força de novo de Deus, porque ele não tinha soberba da vida. Ele caiu na concupiscência dos olhos, ele caiu na concupiscência da carne, mas a soberba da vida não. Ele se arrependeu, ele disse: Senhor, me dê força mais uma vez. Mas Coré, Deus abriu a terra e fumegou e matou eles. Por quê? Porque aquele camarada era soberbo. Quem que é Moisés para achar que fala? E quem que é Deus para achar que só usa Moisés? Peraí, eu não vou lidar com você não, porque se eu quiser te chamar a atenção, você não vai me ouvir. Soberba da vida. Que Deus mais odeia a soberba da vida. Eu quero que você entenda isso. Não caia. Eventualmente você vai cair nas outras duas, porque a gente é ser humano. Mas não caia na soberba da vida. Deus sempre restaurou Davi, porque Davi não tinha soberba. Ele aceitava a repreensão de Deus. Saul não aceitava. Saul chorou. Mas Saul, depois que chorou, voltou a fazer tudo de novo. Eu sinto Deus hoje falando com alguém aqui. Olha para alguém e diga assim: joga por terra todo o espírito de soberba da tua vida, irmão. Senão tudo da tua... Eu vou dizer de novo, você tem que parar. Você quer ver se alguém está na soberba da vida? Olha como é que ele adora na igreja. Olha como é que ele levanta a mão. Porque uma pessoa que não consegue adorar, não consegue se despir. Porque eu vou lhe falar uma coisa: é fácil para você chegar no médico e abaixar a calça, homem, e deixar o médico tocar nas tuas intimidades, para ver se não tem um exame de próstata, para ver se não tem um câncer, nada. Pastor, o senhor foi pesado. Não estou sendo pesado não. Por quê? Porque você não tem vergonha do médico tocar nas tuas partes íntimas, ok? Mas na hora de você mostrar para Deus a tua lepra na igreja, você é todo machão, você é todo durão. Por isso que você está leproso e está morrendo e tua vida financeira vai mal. Porque na hora de chorar aqui dentro, você não chora. Aliás, mulher, cuidado com o homem que não chora. Homem que não chora, bate na mulher. Homem que não chora na presença de Deus é um perigo. É um perigo. Ele guarda a raiva e ele desconta na coitada da mulher. Você tem que decidir, você vai querer ser o quê? Machão ou você vai ser humano? Senhor, está aqui a minha lepra, eu me abro para ti. Tem gente que acha que eu pego pesado em umas coisas, mas não. É porque se Deus fosse tratar com você como Ele deveria tratar com você, irmão, aí Deus ia pegar pesado. Mas porque a misericórdia dEle se renovou a cada manhã, Deus fala: hoje eu vou deixar você me adorar de um jeito que você não me adorou semana passada, que é para ver se você melhora. Aí você não adora, Ele vai te dando, vai te dando, vai te dando, vai te dando mais um dia. Até que chega hoje, Deus fala: ou você se abre e eu mudo, ou você continua assim e morre. Vou lhe dizer de novo: fuja de um homem que não chora na presença de Deus. Não é se você não consegue, é se você tem vergonha ou não. Mulher, fuja. Um homem que não chora mais na presença de Deus, eventualmente ele vai bater e vai agredir a sua mulher. Eu falo isso por conhecimento próprio. O tanto de gente que eu vejo durona, e lá atrás a coitada da mulher com o olho roxo. Você não se rasga mais na presença de Deus. E os teus filhos são um saco de pancada.
Porque você não joga aqui para fora a raiva e deixa Deus limpar o teu coração, e você vai guardando, se remoendo, e você só quer que eu massageie você. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, tem massagem como shiatsu, que para poder resolver um nó, tem que dar uns apertos que é para doer. Aí você vem aqui hoje, eu estou te apertando, está doendo, estou dizendo, é que eu estou tirando um nó que está te dando esse carô, que está te dando esse torcicolo. Você não consegue enxergar direito, porque você não consegue movimentar o pescoço, e você não movimenta o pescoço, porque você é muito soberbo, cara, você é muito nariz em pé, e agora que eu estou apertando e falando, o diabo disse, veja, para mim terminar, o diabo disse o tempo todo, se você se ajoelhar, olha o que eu te darei. O diabo sempre vai usar um se sórdido para destruir a tua integridade. E Jesus o tempo todo, não. Por quê? Está escrito. Segunda vez, está escrito. Terceira vez, está escrito. Vou lhe dizer uma coisa, você não pode querer lutar no deserto se você não usa a palavra. Porque as nossas armas não são comuns, carnais, mas poderosas em Deus. E como é que você pode usar a palavra se você não anota a palavra do culto? Que palavra que você vai guardar do culto para você poder lutar contra o diabo amanhã? Você tem que anotar uma palavra que vai ficar registrada na sua cabeça 2 vezes, para na quinta-feira, quando ele tentar te tentar a sair do caminho, você vai dizer, não, porque Deus disse para mim isso ontem, não, porque Deus disse para mim isso semana passada, não, porque Deus falou isso a meu respeito. Aí você acha que a gente fala, anota, que é para você parecer inteligente. Não é para você parecer inteligente, é para você fazer o diabo ser burro, achando que você é burro. Mas você na hora do ataque vai falar, não, por quê? Porque está escrito. Está escrito como? Eu anotei, rapaz. Está escrito como? Eu anotei, rapaz. Você acha que eu sou trouxa? Você acha que eu sou trouxa? A palavra dele eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ele. O pastor estava pregando, eu só estava remoendo, anotando. Por quê? Porque eu sabia que cedo ou tarde eu ia chegar no trabalho, o diabo ia falar contra mim, mas eu ia falar, Satanás, sai da frente, porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele me fará cabeça e não cauda. Está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito. Ah, meu Deus. Levanta a mão bem alto e grita, está escrito. Diga de novo, está escrito. Está escrito. Quando o diabo disser, abre mão e joga por terra, você vai dizer, diabo, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Oh, meu Deus. Bem alto, grita, está escrito. Eu já estou pregando, eu nem tinha que pregar, hoje é quarta-feira. Você perdeu muito tempo, fica em paz, está escrito, eu vos restituirei os anos consumidos pelo devorador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo migrador. Eu sei que eu perdi muito tempo naquela velha casa, naquele velho eu, naquela velha mentalidade, mas Satanás não tem poder de me fazer crer que Deus não fará nada de novo na minha vida, porque Ele vai restituir os anos consumidos. O que eu deveria ter feito em 10 anos, eu vou fazer em 10 meses. O que eu deveria ter feito em 10 meses, eu farei em 10 semanas, em 10 dias, em 10 horas, em 10 minutos. Levanta a Bíblia bem alto e diga assim, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que Ele disse, está escrito.
E uma coisa importante, isso é muito importante, uma dica para você. Uma dica para você que lê a Bíblia e não consegue entender. Você sabe qual que é a forma mais fácil de você estudar a palavra de Deus? Estuda o que foi pregado no último culto. Porque você já tem a dádiva de ter a exegese do texto, o comentário, a concordância que o pastor deu, e agora você vai entender muito mais do que você leria e você não entenderia. Porque eu te garanto que você nunca mais vai ver 1 João 2, 15 e 16 do jeito que você via antes. E você nunca mais vai ver a soberba da vida como você via antes. E você nunca mais vai ver Atos Santos e Santos dos Santos como você via antes. E você nunca mais vai ver corpo, alma e espírito. Tudo que chega na terceira instância chegou na maior instância. A terceira instância, ela vai afetar todas as outras. Ok? Então, para a gente terminar, para a gente caminhar para o jardim e para a cruz. Primeiro estágio para quem quer andar com Deus é o estágio do deserto, onde você tem que lutar e Deus vai te dar unção. E a unção não comprova que você é aprovado. Ele vai te dar unção para poder provar você. Porque o domínio próprio, que é fruto do Espírito, só pode vir depois que o Espírito te unge. Senão, se Ele te dá domínio antes, o que você vai ter de poder para poder dominar? Você entende isso? Se Ele te deu habilidade para se dominar antes, para que você vai precisar de habilidade se você não recebeu a unção dEle? Quem entende isso aqui? Diga amém. Então primeiro Ele vai te ungir para depois testar você, para saber se você vai usar a unção e não se você vai abusar dela, não é? Então a questão não era se Jesus poderia comer ou não, era quais meios que Ele iria usar. Ele iria usar a unção que Deus deu para Ele em benefício próprio e abusar dela, ou ia usar para poder edificar os outros, dar liberdade aos cativos, pregar liberdade aos cativos e oprimidos, dar vista aos cegos, pregar o ano aceitável do Senhor. Você lembra de tudo isso? Pregar o evangelho aos pobres. Então é esse o teste. Deus vai te dar poder, e não é porque você está aprovado, é porque Ele vai te testar. Se você for aprovado com esse poder, o poder vai permanecer. Então só porque você recebeu a unção não quer dizer que você está aprovado. Quer dizer, eu estou te provando para poder fazer permanecer o que eu te dei. Ok? É aquela fase onde você tem uma necessidade legítima, eu preciso mesmo, mas o diabo vai querer que você use de meios ilegítimos para ter o pão que você merece ter. Você merece ter promoção, honra, mas você quer usar o seu poder para manipular tudo isso. Ele está dizendo, não use as coisas ilegítimas pela razão legítima. Nem todos os caminhos justificam, nem todos os fins justificam os meios. Sabe aquela frase, os fins justificam os meios? A pergunta é, mas será que você tem que usar de todos os meios para poder chegar lá? Ok? E essa é uma fase que você passa sozinho. Quando eu digo passar sozinho pelo deserto, eu não estou falando daquele deserto de lágrimas, solidão. Eu estou falando daquela fase onde você passa sozinho e você tem que lutar contra a tua própria carne. Por quê? Porque o caráter é provado pelo modo como você age quando ninguém está olhando. Então 40 dias aí, eu quero ver, você vai usar a unção que eu te dei aonde? Porque ninguém está te olhando, mas eu estou. Segundo, o jardim. Se você deseja andar no caminho de Deus, primeiro você tem que passar pela fase do deserto, segunda fase do jardim. No jardim, Jesus disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Diga para alguém do seu lado, no deserto você luta contra os demônios. Diga, mas quando você sai do deserto, olha nos olhos dele e diga assim, os demônios não te acompanham. Diga, eles querem te possuir. Ou seja, no jardim, você luta contra você mesmo. Eu não estou dizendo de Jesus, estou dizendo de você. Porque o jardim é a fase onde você tem que negociar com Deus o preço. É o momento em que você tem que decidir, eu vou abrir mão do que eu quero para ter o que Deus quer? Ou eu vou ficar sendo teimoso e querer o que eu quero e não ter o que Deus quer? Eu vou entrar no caminho dele ou não? Então ninguém tem que lutar contra mim no deserto, no jardim. Porque no jardim, eu sou meu próprio inimigo. Ao mesmo tempo em que eu quero, eu também não quero.
Senhor, eu quero, mas afasta de mim esse cálice. Senhor, eu quero prosperar, mas Jesus, trabalhar, acordar 6 da manhã, não dá, Jesus. Eu quero casar, Senhor, mas eu quero casar com quem me aceite assim, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou síndrome de Gabriela. Eu quero ter, Senhor, mas é nos meus termos. E Deus está dizendo, peraí. O jardim, lá atrás, você provou para mim que você era digno de confiança, que você merecia receber poder. Agora você tem que decidir o seguinte: o que você vai viver daqui para frente? Você aceita o meu jeito ou você quer do teu jeito? Eu tenho uma cruz, e aí, vamos pegar ela ou não? Eu vou te dar, mas eu vou te fazer passar por um processo difícil. Vamos ter ou não? E tem gente, irmão, que está tanto tempo no Getsemane, que você já está morando lá. O que é o Getsemane? O Getsemane é a fase do quase lá. Eu estou quase lá, eu só ainda não estou lá, porque eu ainda tenho que aceitar o modo como Ele quer. Tem gente aqui, irmão, que você vive no quase lá. Você está quase rico, quase próspero, quase feliz, quase curado, quase cheio. Não está totalmente, por quê? Porque você ainda falta decidir. Eu aceito a cruz. Eu aceito. Se tiver que ser assim, tudo bem. O Getsemane, irmão, é o lugar onde você está no quase. Pergunta para alguém, você conhece alguém que está no quase? Quem conhece alguém, irmão, que está há anos no quase feliz no casamento, quase feliz na sua vida, quase próspero? Ele sempre está quase lá. Por que ele está quase lá? Porque ele ainda está morando no Getsemane. Ele ainda está negociando com Deus. Deus está dizendo, vai para a cruz. Ele, não. Se o senhor quiser salvação, se o senhor quiser a remissão de pecados, vai ter outro jeito. Esse aqui não. E Deus está dizendo, perdoa. Eu perdoar, ele que vem para mim vai pedir perdão. Eu não vou até lá atrás dele, não. Deus está te dizendo, camarada, você está já há anos no Getsemane, quando na verdade o Getsemane deveria ter durado minutos. E Deus está dizendo para alguém, você está há anos no Getsemane, e Deus está dizendo, deveria ter demorado, era minutos. O que é o Getsemane? O que é o jardim? O jardim é quando você tenta negociar com Deus. Diga, negociar com Deus. É quando você diz, Senhor, eu não vou mudar, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma, eu quero a ressurreição, mas eu não quero o cálice. Eu quero o poder ressurreto, mas eu não quero o cálice. Eu quero a glória, mas não quero o cálice. Eu quero ser grande, eu não quero acordar cedo. Eu quero ser bom, mas eu não quero dar. Eu quero ter, não quero abrir mão. Eu quero acumular, não quero me esvaziar. E muita gente está há anos no Getsemane, há anos. Jesus orou por 3 vezes, até que gotas de sangue saíram dos seus poros, gotas de sangue. Ele orou por 3 vezes, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade, por 3 vezes. E a gente cresceu, a gente está fazendo uma geração de crente na igreja. Por quê, irmão? Porque parece que hoje é só assim que a igreja enche. Irmão, Deus vai te dar. Clama pelo sangue, impõe as mãos, passa óleo, joga óleo, toma banho de óleo, bebe óleo, lava o teu cabelo com óleo, e Deus vai te dar, se unja. E Deus está dizendo, não. Jesus, irmão, se Jesus, que era Jesus, tentou 3 vezes, e no fim de tudo ele disse, ok. Então por que você acha que só porque você colocou 30 pessoas do círculo de oração para orar por você, primeiro, lá estava Pedro, Tiago e João orando com ele. Ninguém aqui tem a fé de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Você acha que você colocou 1000 pessoas para orarem? Você jogou lá no Facebook, peço oração por uma causa. Aí 100 pessoas falaram, estou orando. Você acha que essas 100 pessoas vão mudar alguma coisa se Pedro, Tiago e João não conseguiram influenciar em nada a decisão de Deus? Você não entendeu? Eu estou falando do homem que andou sobre as águas. Eu estou falando do homem que escreveu o Apocalipse. Os homens bambambãs da Bíblia, orando por uma coisa, não conseguiram. Você pode pedir para mim o quanto você quiser, irmão, e você vai me chamar de menino, que eu não sou homem de Deus. Não quer dizer que se eu pôr a mão na tua cabeça e falar receba, você vai receber.
Primeiro, se tiver no cálice, se o que você quer receber está dentro do propósito, é o cálice, vai receber. Mas não adianta, irmão. Tem gente que vem e fala, pastor, ora por mim, e põe as mãos. O que eles querem não é a bênção. Eles querem a bênção sem o cálice. Só, irmão, que você vai sair de muitas igrejas achando que o erro está no pastor. E não está no pastor. É porque eu só posso orar para Deus te fazer entender que a vontade dele é melhor. Eu não posso orar para Deus mudar a vontade dele a teu respeito. Porque ou você bebe o cálice, ou vai ficar nesse Getsemane há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Olha para alguém e diga assim: o Espírito de Deus só empodera aquilo que é para Deus. Ou seja, Deus só vai te abençoar naquilo que for da vontade de Deus. Deus não vai te abençoar em algo que não seja da vontade de Deus. Aliás, é uma coisa interessante, porque quando a gente fala do Getsemane, a gente pensa o seguinte, que se submeter à vontade de Deus, quer dizer que Deus não vai abrir portas. Então Deus não vai me abençoar. Peraí, só porque Deus não te deu a bênção que você queria, não significa que Deus não vai te dar uma bênção. Pelo contrário, eu penso que Deus, no fim das contas, vai te dar muito mais do que você esperava, porque os sonhos, os planos deles, os pensamentos deles são maiores que os seus, são pensamentos de vida e não de morte. Só que eu quero que você entenda o seguinte: enquanto você não se abrir, enquanto você não abrir mão do que você tem para você mesmo, você não pode receber do que Deus tem para você. Então a gente pensa o seguinte, que no Getsemane é você aceitar a vontade de Deus, e porque você aceitou a vontade de Deus, aquele projeto que você tinha de ir para tal cidade, de ir para tal lugar, porque não vai acontecer, então Deus não vai te abençoar de nenhuma outra forma. Pelo contrário, Deus vai te abençoar, porque o Espírito está interessado em te levar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu creio que no fim de tudo você vai ter muito mais no caminho de Deus do que você pensou que teria andando no teu próprio caminho. Mas a questão é, você tem fé para poder se abrir e falar: eu vou beber. É amargo, eu vou beber. É doloroso, mas eu vou beber. Eu creio que vai ser difícil, mas eu vou beber. Olha para alguém e pergunte para essa pessoa: você tem fé de que o cálice vai te fazer bem? Eu sei que ele é amargo, mas você sabe que tudo que é amargo faz bem. Você sabe que se você sacrificar vai doer, mas vai te fazer bem? Em outras palavras, se você ferir a sua carne, abrir mão do teu próprio sonho, da tua própria vontade, você sabia que isso vai te fazer bem? Porque isso vai te conduzir para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que Deus tem para você, diga para alguém: é muito melhor. É muito melhor. Veja, só não tem noção que a vontade de Deus é melhor quem não entende qual que é a vontade de Deus. Ok? Então se você quer, veja, qual que é a fase do jardim? A fase do jardim é quando Deus tem que alinhar a vontade dele com a tua. Você quer isso, mas eu quero isso. E eu nunca vou te dar aquilo se você continuar nisso. Eu quero você nisso, para você ter aquilo. Então qual que é a oração que você tem que fazer? Se você quer andar no caminho de Deus e você está no jardim, naquela fase em que você está tendo que negociar com Deus o modo dele trabalhar, você tem que fazer a seguinte oração: Senhor, eu não quero nada do que o Senhor não queira que eu tenha. Eu não quero uma amizade que o Senhor não quer que eu tenha. Eu não quero morar numa casa que o Senhor não quer que eu more. Eu não quero ir para uma cidade que o Senhor não quer que eu vá. Eu não quero fazer uma coisa que o Senhor não quer que eu faça. Eu não quero aquilo que o Senhor não quer para mim. Eu não quero um casamento que o Senhor não quer para mim. Eu não quero um trabalho que o Senhor não quer para mim. Se o Senhor não me deixar viver o que o Senhor não quer, inevitavelmente o Senhor vai me fazer viver o que o Senhor quer que eu viva. Você tem que ser muito crente para poder viver isso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, submissão já não é difícil, é fácil, é automático. Veja o que a Bíblia diz. Hebreus 12, verso 2: pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Porque Jesus viu a recompensa que foi colocada diante dele. Ele disse: se a recompensa é essa, vai ser difícil. Mas você sabe por que é difícil pessoas se submeterem à vontade de Deus? Porque elas não conseguem enxergar qual que é a recompensa. E sabe por que você não consegue enxergar qual que é a recompensa?
Porque você nunca descobriu qual que é o propósito de Deus. E por que você nunca descobriu qual que é o propósito de Deus? Porque você está esperando Deus levantar alguém para falar e profetizar para você o propósito, sendo que profecia na verdade é algo para confirmar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Normalmente profecia não vai te revelar o que Deus vai fazer, vai apenas te confirmar o que Deus já disse no teu coração em algum lugar que Ele iria fazer. É por isso que você vem na minha sala e às vezes fica desapontado comigo, porque você quer ouvir eu falar na sala uma coisa que eu não falei no púlpito, e eu não posso falar lá atrás o que eu já falei aqui. Então você quer que eu fale algo que vai confortar o que você quer, mas eu vou lá na sala e digo: olha, irmão, Deus mandou dizer isso para você. Eu estou te confirmando que Deus já falou para você lá no teu coração. Abre mão, entrega, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. E aí você diz: mas isso é o diabo. Não, não é o diabo não, não é o diabo não. É porque você sempre diz que é o diabo quando é uma confirmação que vem a favor do que Deus falou que você tem que fazer, e é algo que te machuca. Aí você fala: é o diabo, pastor, é o diabo, Deus mandou eu entregar, é o diabo, pastor, é o diabo, pastor, o senhor tem noção, pastor, você tem noção que Deus falou no meu coração que era para mim dar o meu carro de oferta? Pastor, é o diabo, que Deus sabe o quanto. Não, pastor, o senhor tem noção que Deus, o diabo está me dizendo para mim abrir mão, entregar e deixar. Não, mas eu tenho que tentar. Irmão, às vezes continuar tentando do teu jeito só vai prejudicar. Deus está dizendo: entrega na minha mão. Às vezes você tem que pegar os teus filhos e entregar na mão de Deus. Pegar o teu pai, tua mãe, o teu marido, tua mulher e entregar na mão de Deus. Você tem que parar de tentar, porque a tua forma tentando é a forma do Getsemane. Senhor, eu não criei ele para isso, eu não fiz para isso. Entrega logo na mão de Deus. Não é teu mesmo, quem te deu foi Deus. O marido não é teu mesmo, quem te deu esse marido foi Deus. O corpo não é teu mesmo, quem te deu esse corpo foi Deus. Você tem que dizer: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer da minha forma não, é da tua forma. Pode trabalhar. Olha para alguém e diga assim: quando você enxerga a recompensa, você não tem problema com a submissão. O que Paulo diz em 2 Coríntios 13:1? Anote, depois eu quero que você leia. 2 Coríntios 13:1. E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. O que eu vou falar para vocês, 2 ou 3 bocas vão confirmar. Ou seja, a profecia, ela é uma das 2 ou 3 confirmações. Irmão, vou lhe dizer uma coisa: se você é do tipo de crente que um profeta vem e fala sai, e você sai, você está mal, hein? Porque eu te garanto que se vier alguém que fala sai, larga a tua mulher, vai para uma terra, larga. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa: para trás de mim, Satanás. Porque normalmente profecia não vem para me revelar o que eu tenho que fazer, vem para confirmar. Porque normalmente uma das 2 ou 3 testemunhas, uma delas tem que ser o Espírito que falou no teu coração. Deus me disse que faria isso. Aí Deus levantou um profeta na igreja para confirmar o que ele já disse no meu coração que ele faria. Ou ele foi e me mandou na igreja e na pregação ele me confirmou pela segunda ou pela terceira voz o que ele faria. Mas Deus falou primeiro no meu espírito. Não é uma regra, mas geralmente é assim, porque Deus não é autor da confusão. Vou lhe dizer de novo: se você é do tipo de pessoa que um profeta vem, levanta, fala uma coisa e você já sai tomando decisão, porque Deus te falou, peraí, cadê a confirmação? Por 2 ou 3 bocas. Cadê a confirmação? Não, ele me falou que eu vou casar. Cadê a confirmação? Eu vim orando, pastor, eu venho orando para Deus falar comigo, e Deus falou. Peraí, você vem orando para Deus falar ou para Deus confirmar? Porque se Ele falou, Ele vai falar no teu coração. Não é uma regra, mas geralmente Ele vai falar no teu coração. E você vai falar: que é isso, Senhor? Até parece. Aí Deus vai levantar um profeta e vai falar: eu vou fazer. Aí você fala: a confirmação do que Ele falou no meu coração, mas eu achei que era maluquice. Então, eu vou lhe dizer: cuidado. Porque quem garante para você que aquele profeta que profetizou na tua vida é de Deus ou não? Ele vai falar: sai dessa cidade, vai para uma cidade. Ele está de olho no teu trono, irmão. Larga essa mulher. Ele está de olho nela. Vou te dar um outro homem. Ela está de olho nele. Agora, como é que você pode ter a confirmação do Espírito se você não foi cheio do Espírito suficiente para poder ouvir a voz dele? Para terminar, diga para alguém do seu lado: a pressão de Deus gera a unção de Deus. Porque é no jardim do Getsemane, o lugar da prensa, onde pegava uma azeitona, colocava na prensa e a roda passava por cima. Era ali onde a pressão vinha que extraía o óleo.
Momentos de pressão, irmão, são momentos onde Deus faz fluir o óleo. Toda a pressão que você está vivendo na tua vida é Deus pressionando para o óleo sair. O óleo não vai vir com você alegre, o óleo vem com você chorando. Eu acho que você não entendeu. A tua visão é de óleo que alegra, mas vindo de uma forma alegre. O óleo traz alegria, a forma como vem não. Porque primeiro lá atrás o óleo para ser derramado na cabeça do rei deveria ser derramado de dentro de um chifre de carneiro. Quanto maior fosse a unção, maior era o chifre. Quanto maior o chifre, mais sangue saía. Então lembra disso. Jesus está no Getsêmani sangrando e um anjo está confortando ele, está dando força para ele. Ele está recebendo de Deus mais unção, mais força, porque é impossível você separar as duas coisas, sangue e unção. Deus nunca vai te dar unção sem sangue. Então, se você entende isso, quando o diabo te fizer derramar sangue, não fique desesperado. Apenas diga para você mesmo: é Deus me levando para o processo para liberar unção. Eu vou lhe falar isso. Às vezes a enfermidade do corpo, a cirurgia, é Deus dizendo: eu não posso fazer de outra forma, eu vou te apertar agora para liberar de você. Você vai chorar, mas quando tudo acabar você vai ver o fluir da unção. Diga para alguém do seu lado: está fluindo unção aqui, irmão. Por que eu sei? Porque tem alguém que está chorando por algo que não entende, alguém sofrendo por algo que não compreende. Deus está dizendo: eu estou fazendo é fluir a unção de você, fluir a unção de você. E isso é importante por quê? Porque você não pode fazer a unção fluir, você não pode tirar o óleo se você não fere a pele da azeitona. Deus vai deixar a tua pele ser ferida. Eu vou dizer para você que é muito dodóizinho e fala: eu nunca machucaria o meu filho para poder ensinar ele. Se você ama o teu filho, você vai machucar o teu filho para poder ensinar para ele, sim senhor. Porque Deus, porque te ama, Ele deixa a tua pele, a azeitona, ser ferida. Porque se Ele não fere a azeitona, não tem o óleo. Porque é a pressão de Deus que gera a unção de Deus. Eu vou lhe dizer, bom, vou lhe falar uma coisa aqui, para caminhar para o fim. Você pode orar um ano, às vezes um ano de oração não vai liberar sobre a tua vida uma unção que só vai ser liberada com um mês de perseguição. Você pode subir no monte por uma semana, às vezes uma semana de monte não vai dar para você uma unção que na verdade vai ser uma semana de calúnia que vai liberar sobre a tua vida. Porque é a pressão que vai liberar. É a pressão. É a pressão. Terceiro, eu termino. Cruz. Então a primeira fase é o estágio do deserto. Você tem que vencer Satanás. Segundo, o jardim, você tem que vencer a sua vontade e desejar viver a vontade de Deus. Eu vou me submeter à tua vontade. Aí a terceira é a fase da consumação, cruz. Agora você vai pagar o que você se propôs a pagar lá no jardim. Em outras palavras, quem tem cruz não reclama da cruz. Você já se propôs a andar com a cruz. Por que você está reclamando de acordar cedo e trabalhar cedo, sendo que você orou dizendo: Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, não me importa a hora que eu tiver que acordar, eu vou acordar. Peraí, você já aceitou comigo lá atrás no jardim que se eu fizesse, você iria topar. E agora que eu fiz, por que você não está topando? Ai meu Deus. Peraí. Você disse que se eu te engravidasse, você iria devolver para mim o teu filho. Agora que o teu filho está te dando dor de cabeça, por que você está reclamando? Eu te dei a tua cruz. O que é a tua cruz? Cruz é aquilo que você tem que amarrar a tua carne. Amarrar a tua carne. Você não vai se separar dela. Cruz é o sacrifício que você faz em prol de terceiros. É o preço que você paga. Eu topei. Então peraí, se eu topei, eu não vou reclamar. Irmão, em nome de Jesus, para de reclamar de uma cruz que você aceitou carregar. Quem aceita carregar cruz é quem não negociou com Jesus no Getsêmani, com Deus no Getsêmani. Ou se negociou, aceitou. Então por que eu estou reclamando agora de um problema com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, sendo que eu aceitei lá atrás, quando eu disse: Senhor, faz do teu jeito. Agora que Deus me deu Samuel, por que eu vou querer segurar Samuel e não vou devolver Samuel? Eu topei lá atrás. Você entende isso aqui? Diga amém. Olha para alguém e diga assim: para terminar, irmão, para de reclamar da cruz, senão você não vai ter ressurreição. Para de reclamar da cruz. Você topou essa cruz, você topou casar com essa pessoa, você topou ir para aquele lugar. Aceita isso, paga o preço.
Não diga assim, ninguém me avisou. Pelo contrário, quando você estava no jardim, você falou, eu aceito. Nas entrelinhas você já deveria saber que iam esticar o teu braço de um lado, teu braço de outro, colocar teus pés juntos, iam furar o teu lado, furar a tua cabeça. Por que que você reclama de uma cruz que você disse para Deus no jardim? Senhor, pode mandar. Pode mandar. Sabe o que eu quero que você entenda? Isso aqui para mim concluir. Quando a gente fala de cruz, a gente fala de um benefício, de um sacrifício que você faz em prol dos outros. Porque a Bíblia, veja só, isso aqui é interessante. A dor do jardim é grande, mas a dor do jardim só é grande. A dor do jardim só é grande quando você vence o jardim e paga o preço. Ou seja, a cruz só é pesada se eu aceitei no jardim. Quando eu disse eu aceito, isso aqui não é pesado, eu já vim preparado. Minha esposa com gêmeos, como é que diz? Expandiu a costela, né? Estendeu? Como é que se diz o termo? A costela saiu do lugar, irmão, né? Ficou costela enorme, mas ela já estava preparada, porque é gêmeos. Ela nas últimas semanas eu tinha que ficar levantando, segurando a barriga dela, sério, ficava segurando que ela não aguentava andar. Eu no aeroporto com ela, eu levantava, eu andava assim, parecia que estava segurando uma melancia, e ela andando, e eu segurando, e ela já estava preparada. Por quê? Porque ela topou, ela queria que tivesse um filho, Deus disse, vou dar 2, topou, então agora aguenta a dor, não reclama de uma coisa que você já acertou. Apenas entenda uma coisa, você tem que mudar nesse momento que você está olhando, porque a Bíblia diz que quando ele está sendo crucificado, um ladrão do lado disse assim, não te esqueças de mim quando entrares no teu paraíso. Lá na frente depois a Bíblia vai dizer que os sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram e mortos foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Olha que coisa interessante, quando você abre mão da tua carne, quando você paga o preço que tem que pagar, quando você entrega o que tem que entregar, você vê pessoas mudando de mente. Não te esqueças de mim quando entrares no teu paraíso. Você vê coisas mortas, enterradas há muito tempo sendo ressuscitadas, pessoas se levantando, ministérios renovados, projetos renovados, uma alegria renovada da sua vida. Mas você tem que entender que tudo isso vai acontecer com você na cruz. Ou seja, você vai estar trabalhando, acordando cedo, chegando tarde em casa, mas você vai ver o teu filho mudando de mente, você vai ver aquele sonho da tua esposa ressuscitando de novo, você vai ver aquela tua esperança ressuscitando de novo e andando, você vai ver uma velha alegria entrando pela tua casa, você vai dizer, Senhor, o que é isso? Aí Deus vai te dizer, porque quando você amarra a tua cruz na tua carne, eu começo a mudar mentalidades, eu começo a ressuscitar coisas mortas. Veja, em algum lugar na tua vida tem um sonho morto, algo que você se esqueceu, e Deus está dizendo, quando você entrega a tua cruz e você abre mão do que você queria antes, eu vou te mostrar que aquilo que você queria antes não se comparava àquilo que você queria lá atrás, mas lá atrás você abriu mão, e agora que você abriu mão disso, eu vou pegar algo lá de trás e vou trazer a vida de novo, para te mostrar que quando você põe tua carne na cruz, eu ressuscito uma coisa velha e morta, e mortos foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Profetiza para alguém do seu lado, até alguém da glória, melhor do que eu estou me ensinando, melhor do que eu estou pregando. Diga assim, Deus vai ressuscitar algo morto há muito tempo na tua vida, irmão. Deus vai ressuscitar algo morto há muito tempo na tua vida. Um sonho morto, uma alegria morta. Mas você tem que amarrar a tua cruz na tua carne. Você tem que prender tua carne na cruz. Ou seja, vai trabalhar cedo, vai acordar tarde, vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai se matar de trabalhar, vai se matar de orar, vai se matar de jejuar, vai se matar de se consagrar. Porque enquanto você está vendo sangue sendo derramado aqui, você vê mente sendo transformada ali, você vê mortos ressuscitando ali. E, meu Deus da glória, meu Deus da glória. Você sempre tem sacrifício amarrado ao sucesso, amém? Irmão, se você quer sucesso, vai chegar aquela fase em que você vai estar crucificado. Você vai ser o primeiro a abrir aquela loja, vai ser o último a sair daquela loja, vai ser o primeiro a chegar, o último a sair, porque é a parte do sacrifício. Mas fica em paz, quando você decide sacrificar de fato, você vê mentes mudando, coisas velhas ressuscitando. Quando você decide colocar e pagar o preço, tem que pagar, você vê pessoas que não ouviam começarem a ouvir. Não te esqueças de mim no teu paraíso. Deus,
Você começa a ver pessoas mortas. É por isso que lá na tua igreja ainda tem coisas que não estão mudando, porque você ainda não pagou o preço que tem que pagar. E Deus já te disse para pagar. E Deus está dizendo: quando você pagar esse preço, você vai ver a mente daquele ladrão mudando. Você vai ver aquele obreiro morto ressuscitando. Você vai ver aquela casa voltando à vida. Meu Deus da glória. Fica em pé para mim terminar. Vamos lá, só para me fazer explicar isso aqui melhor. O que é cruz? Pergunta para alguém do teu lado: você sabe o que é cruz, irmão? Olha para alguém e diga assim, para essa pessoa entender. Diga: cruz é tudo aquilo o que você tem que suportar por conta de terceiros. Porque ele suportou a cruz, não foi por conta dele, por conta nossa. A tua cruz às vezes vai ser ficar numa igreja que não está crescendo, mas você vai ficar lá por quê? Porque ainda vai dar uma coisa aqui. Talvez a tua cruz é ficar preso num casamento que você não está feliz, mas por conta dos teus filhos. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou dizer, porque eu não estou dizendo para ninguém que alguém tem que viver casado sofrendo. Mas a cruz é quando você diz: eu vou me sacrificar aqui por conta de um bem maior ali. Agora, sabe o que é interessante? É que quando você fala de cruz, você normalmente fala do benefício que os outros vão ter. O ladrão transformado, mortos ressuscitando. O que você não entende é o seguinte: depois que acaba a cruz, vem aquilo que você tanto esperava, que é a ressurreição. Porque veja que interessante, quando ele ressuscita, com seu corpo glorificado agora, lá estão os discípulos presos, trancados, atrás das portas, com medo dos judeus. E aí ele entra no meio do quarto, sem bater na porta, sem pedir para alguém abrir, porque ele passou pela parede, ele passou pelo cimento, ele passou pela madeira, ele passou pela parede, porque é o corpo glorificado. Porque quando você coloca a tua carne atrás da cruz, Deus te dá um poder para fazer coisas que você não fazia antes. Deus te faz entrar em lugares que diziam: você nunca vai entrar porque está trancado, e Deus vai fazer. Olha para alguém e vê se alguém entendeu, e faz assim, ó, irmão, ó. Quando você entende o que a ressurreição vai gerar na tua vida, você vai pagar o preço, porque a ressurreição vai te dar um poder em que você vai entrar onde você não podia entrar, você vai atravessar pelo que era intranspasável, você vai viver o que, oh meu Deus da glória. Alguém dizia: você nunca vai chegar lá, porque você pagou o preço que tinha que pagar, trabalhou o tanto que tinha que trabalhar, fez o que tinha que fazer. Deus deu o poder para você hoje, ó. Paz seja convosco. Ai, teria baixou a babacotará. E tudo isso é o que você tem que fazer para andar no caminho de Deus. Deserto, o jardim e a cruz. Termino com essa palavra: para cada cruz, Deus tem uma ressurreição. O caminho não termina na cruz, o termino começa a partir da cruz, na ressurreição. Para cada coisa que você matar na tua vida, para cada coisa que você sacrificar, seja teu tempo com a tua família, teu tempo com você mesmo, tudo que você sacrificar vai ter uma ressurreição. E a ressurreição é um poder no qual o inimigo que vistes hoje não vereis nunca mais. Ele morreu uma vez só, morrer nunca mais. Você não entendeu? Há problemas que não vão te acompanhar depois que você sacrificar. Nunca mais. Agora ele vai fazer obras maiores. Ele vai passar por paredes e dizer para os discípulos: Pai seja convosco. Ele vai subir e vai descer uma coisa que estava bloqueada no mundo espiritual há muitos e milhares de anos, porque ainda não havia sido pago o preço. Quando você entender que o poder da ressurreição é grande, você não vai ter medo do pagamento. Dá um aplauso bem forte para Jesus.